E eu não espero de uma diretoria profissional você demitir alguém por causa de uma fase ruim. Eu não Principalmente essa diretoria que preza pelo profissionalismo. Essa é a frase deles desde o primeiro dia da eleição do BAP, que o Flamengo vai se tornar um clube mais profissional. Sim. E aí fazem mudanças e mais mudanças, trocam o departamento médico inteiro, demite daqui, contrata dali. E aí, na primeira crise que o elenco chega, você vai demitir o treinador? É óbvio que a posição do Flamengo tem que ser apoiar o treinador. Sim. Mas sabe qual é o grande problema dessa situação? Jorge Jesus solto no mercado. O Se fantasma. não tivesse, se as viúvas do Jorge Jesus não estivessem esperando pela volta dele ainda, a gente não teria essa contestação tão grande do Felipe Luiz que a gente tem hoje. Exatamente. Não, mas assim, a gente até fala isso do profissionalismo, mas eu tenho uma dúvida. Porque pra mim também, na minha opinião, olhando de fora antes, até pra essa questão do profissionalismo da diretoria, eu não esperava que a diretoria fosse ceder aos caprichos do Marcão. Como uma diretoria profissional. Com o Gerson tendo contrato até o final de 2027. 2 anos e meio. Mais de 2 anos e meio na época que ele renovou. Sim. 2 anos e meio de contrato. Eu não esperava. Até tinha saído uma notícia, né? Sobre, o Flamengo só vai conversar depois e tal. E aí, do nada, o Flamengo renovou com o Gerson. Então, eu também não tinha essa expectativa em relação à diretoria ceder aos caprichos. Então, agora também eu fico meio na dúvida, meio balançada do que vai acontecer, por exemplo, se o Felipe Luiz for eliminado da Libertadores. Pois é, eu acho que é aquilo. Não acho que vai ser, tá, mesmo? Também não acho que vai ser. Eu acho que o Flamengo tem 2 jogos que são consideravelmente mais tranquilos agora pela frente, jogando no Maracanã. Eu acho que o elenco do Flamengo sim tem tudo pra poder classificar. Talvez não em primeiro lugar, eu acho que nem é mais essa pretensão do elenco. Já entendeu que fez uma fase de grupos ruim e que tem que agir diferente. Mas é bem provável, sim, que se o Felipe Luiz for eliminado, a primeira coisa que vão falar é Jorge Jesus. E isso não é necessariamente de dentro do Flamengo, mas com certeza é o que vem na cabeça do torcedor. Porque o torcedor vai ter entre 2 opções, um trabalho de dúvida, que é a sequência do trabalho do Felipe Luiz, e a memória de um grande trabalho de um dos maiores técnicos que já usou a camisa do Flamengo. Então é óbvio que isso vai vir na cabeça do torcedor. Mas, se essa diretoria preza pelo profissionalismo, ela tem que manter o Felipe Luiz. Óbvio, tem limitações. Não tô dizendo que se cair, pegar 12º lugar do Brasileirão, começar a ter apertos na Copa do Brasil com os times menores, com os times ainda de Série B, ou nos confrontos mais iniciais, e ainda assim ser eliminado da Libertadores, que tem que manter o Felipe Luiz a qualquer custo. Não é isso que eu tô dizendo. Mas tem que sim ter confiança no trabalho do Felipe Luiz. Tem que tentar ajeitar. A gente não pode, toda vez que dá algo errado, que é o que vem se tornando como métrica no Flamengo, alguma coisa dá errado, a primeira oportunidade sai. Tira o técnico. Troca de técnico. Sempre o Flamengo trocou de técnico bilhões de vezes. Desde a saída do Jorge Jesus foram vários técnicos. A gente teve Domenech, Paulo Souza, Jorge Sampaoli, Rogério Ceni. É uma quantidade... Dorival Júnior... Vitor Pereira, uma quantidade exorbitante de treinadores, e o elenco se mantém quase o mesmo. Então, o elenco ainda era capaz. Tanto que foi capaz em 2019, foi capaz em 20, foi capaz em 22, foi capaz ano passado. Então, não dá pra gente só ficar trocando de técnico. Não tô dizendo aqui que tem que ficar sustentando o técnico. Claramente não tem mais clima, como era o caso do Sampaoli, como era o caso do Tite. Mas tem que pensar em confiar no trabalho. Olha pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz não é aquele cara que perdeu o elenco, que já dá coletiva derrotada. Ele tem um elenco que tem que crescer. E talvez seja até melhor passar pelas dificuldades agora, que o elenco pode entender, melhorar, trocar de mentalidade, do que mais pra frente. Porque se falha, da maneira que falhou contra o Central Córdoba, numa semifinal de Libertadores, numa quarta de final de Libertadores, cai. Não tem outra opção. É nesse momento em que a cabeça tem que estar no lugar. Na fase de grupos, dá pra dar uma rateada e ainda classificar. Mas numa semifinal, se você toma 4-0 em casa, 3-0 em casa, não tem como voltar. É uma virada absurda que você tem que fazer de chave pra você conseguir algo do gênero. Então, esse é o momento de apoiar o Felipe Luiz. Exatamente, concordo muito. Eu não sou a favor de ficar demitindo técnico atrás de técnico e sempre cair no treinador, né? Óbvio que tem que ter cobranças e a gente tem que também dar nossa opinião sobre alguns erros que, na nossa visão, ele comete, até porque esse é o nosso papel, né? Ninguém vai ficar aqui, porque eu concordo com 100% do que o Felipe Luiz faz. Ele vai errar em alguns jogos e quando a diretoria decidiu mantê-lo, né? Porque foi uma decisão do próprio Boto, que passou por ele, o BAP deixou nas mãos dele, ele decide manter sabendo que é um treinador inexperiente, um treinador jovem, um treinador
que ainda vai ter um momento ruim na carreira e tem que ver como ele vai reagir a esse momento ruim. Então, assim, foi uma decisão e eu acho que tem que bancar essa decisão. Se você decidiu isso, você banca, continua com o Felipe Luiz, até porque, como você falou, não é uma questão de, o Flamengo perdeu 5 jogos seguidos por goleada, o Flamengo tá eliminado da Copa do Brasil, tá eliminado da Libertadores, não foi uma questão dessa. O Flamengo tem só 3 derrotas ainda assim, tem 3 títulos e 3 derrotas no comando do Felipe Luiz. Então, não acho que é terra arrasada, mas, obviamente, a pressão tem que existir e o Boto também tem que ser pulso firme para cobrar os próprios jogadores, de postura, de como é que eles estão jogando essas partidas decisivas, porque eu não vi uma postura como se fosse um jogo de vida ou morte na partida da Libertadores, de todos. Acho que alguns sim tiveram uma postura que dava pra ver que estavam correndo, estavam se dedicando, mas não foram todos, na minha visão. Então você tem que ter, sim, um pulso firme, mas sem fazer um alarde desnecessário, porque não tá acontecendo nada demais, né? Não tá terra arrasada. E essas derrotas, a maioria passa por pênaltis diretos do Léo Pereira. A maioria não, as 3, né? As 3. Tirando a do Central Córdoba, que não teve pênalti do Léo Pereira. Por detalhe. Ah, sim, Por detalhe. Sim. Não, mas teve a gente não perdeu, no caso. Teve um pênalti, mas a derrota, né, que sim. eles estão considerando. E que quase foi, porque teve um pênalti marcado. Mas o VAR anulou porque ele tava com os Mas a culpa ali também era mais Danilo, né, que errou a saída de bola. Mas ia cair no Léo Pereira no final, obviamente. Mas, obviamente, se quem fizesse o pênalti e quem fizesse o gol de 2-1, seria culpa do Léo Pereira. Exatamente.